Bom, pessoal, vamos trabalhar aí dentro da linha do Leandro. Leandro levantou uma questão e eu fiquei pensando, e aqui a ideia é geralmente a gente ir aprofundando os debates. Então a gente fez uma discussão sobre o edifício do pensamento. Tem um pessoal do Banco Mundial que está usando o edifício do pensamento para o trabalho de convencimento de governos na África e na Ásia, que o pessoal veio me procurar, que é o pessoal que fez na PUC. Então, aí, o que é o edifício do pensamento? Ele começa dentro do nosso esforço do monoproblema, e isso aí tem a ver com, esse conceito tem a ver com o debate que a gente teve no direito essa semana, em que eu defini que eu sou uma pessoa que eu tenho um monoproblema, eu não sou multiproblema, eu só tenho um problema só: ajudar pessoas, profissionais e organizações a lidar com o digital, sobreviver, lidar com o digital, competir, etc. Então esse é o meu monoproblema há 20 anos. Obviamente que eu tenho esse monoproblema e hoje consigo comercialmente sobreviver desse monoproblema. Não preciso dirigir Uber nem instalar computador na casa de pessoas de terceira idade. Então eu tenho um monoproblema que hoje passou a ser o meu ganha-pão. Então, um monoproblema, ganha-pão. Então esse monoproblema me leva, tem gente aqui na escola que é multiproblema, por opção ou por necessidade, e eu tenho um monoproblema. Então já temos essa separação. Este monoproblema faz com que, exatamente igual um serralheiro, vá desenvolver determinadas ferramentas para fazer determinadas mesas que ele resolve fazer diferente de todo mundo. Então ele não tem no mercado serras para fazer a mesa e ele desenvolve as serras. Então existem coisas que são específicas para produzir a mesa e coisas que acabam sendo genéricas. Porque se eu faço aquela mesa e uso aquelas serras podem servir para fazer outras coisas que não sejam a mesa. O cara tem um foco em fazer mesa, ele só faz mesa. Mas alguém pode pegar aquela serra e fazer cadeira, alguém pode pegar aquela serra para fazer banquete, banquete não banquete de comida, mas banquete de sentar, né? E por aí vai. Então a gente vai ter que chamar de ferramentas conceituais genéricas e específicas. Ferramentas conceituais genéricas e específicas. Então a gente vai trabalhar com essas ferramentas conceituais e dizer: o edifício do pensamento é uma ferramenta que se tornou genérica, porque ela pode ser utilizada em todos os problemas, em função do desenvolvimento da serra para fazer mesa. Então ele pode ter esse uso genérico. Então não é um subproduto. Ele é um subproduto no momento em que o foco era a mesa, mas ele passou a ser uma ferramenta conceitual genérica, que pode ser usado em qualquer problema. E isso é uma característica interessante quando você tem um foco num problema, e eu acho que ciência é foco em problema. Se não tem foco em problema, para mim, não é ciência. Porque quando você vai caminhando e aprofundando um monoproblema, você vai tendo os desafios que todas as pessoas que têm problema têm também. Todo mundo que faz uma mesa tem que passar por uma serra. Não tem jeito de fazer uma mesa que não passe por uma serra ou que não passe por um formão. Existe uma ferramenta que terá que ser usada. E aí o desenvolvimento dessas ferramentas, todos os serralheiros terão que enfrentar. Então, no momento que você diz: eu vou publicar um livro, eu vou estruturar a minha narrativa, você vai ter que fazer uma escolha de como você vai estruturar essa narrativa. Como é que você vai organizar essa narrativa? E aí a gente fez uma opção: filosofia, teoria e metodologia. Tem gente que pode organizar de outra maneira. Mas quando a gente organiza dessa forma, isso já ajuda a organizar outros problemas. É uma forma boa que as pessoas falam: eu quero discutir um outro problema, essa maneira me ajuda. Então aí é um subproduto da nossa atividade, mas ela se transformou numa ferramenta conceitual genérica, em que você pode usar em qualquer problema. E eu acho que é isso que é interessante quando você realmente se aprofunda num problema, é porque você vai precisando, você ganha um desafio que é o desafio de todo mundo que se aprofunda nos problemas. E aí você então vai ganhando escala, né? Isso é uma coisa. A outra coisa que eu acho que é interessante
No caso do nosso problema, que é a mídia a gente percebe que é uma mudança civilizacional. Então, o pessoal da escola canadense, quando eles fizeram a escolha pela comunicação, eles ficaram muito restritos. Quando a gente foi e trabalhou, e aí quando o Pierre Levy falou de antropologia cognitiva, na minha opinião, ele ainda estava intoxicado pela ciência 1.0. A ciência 2.0 ela vai alargando na visão do problema que a gente está tendo. A gente vai mergulhando cada vez mais no problema. Então, o nosso foco hoje não é mais como, por exemplo, a antropologia cognitiva eu preciso entender a revolução digital e ajudar as pessoas a entender a revolução digital. Esse é o foco da antropologia cognitiva. Quando a gente sai da antropologia cognitiva e vai se afastando um pouco dos canadenses, a gente vai para a antropologia da sobrevivência, a gente diz, o foco preciso ajudar pessoas a sobreviver diante dessa mudança civilizacional. A gente amplia tudo. E a partir dessa ampliação, a gente deixa de ser, né, a gente abandona o sindicato da comunicação e a gente passa a ser integrador de todas as ciências que a gente tem, todas que falam de sobrevivência. E aí isso nos permite trazer os austríacos da economia, nos permite, por exemplo, começar a trabalhar com a questão da ordem espontânea. Nos permite, por exemplo, trazer um debate que é super interessante, que para você ter uma ordem espontânea, você precisa ter um índice coletivo, que eles chamam de preço. Para você poder trabalhar no mercado, tem um livro interessante do Hayek, não sei se do Hayek ou do Mises, que ele diz que o fracasso da União Soviética está justamente por não ter preço. Então, quando você não tem esse índice coletivo, você não pode ter uma ordem espontânea mais flexível. E a partir daí você começa a ter problema de carência de produto. Porque o preço é um referencial para as pessoas produzirem. E é um referencial não centralizado. Então, quando a gente olha para as classificações, as estrelinhas, é um outro índice coletivo. A gente vai pegar isso da escola austríaca e vai dizer, isso é um outro índice coletivo que está sendo criado que permite uma ordem espontânea. Só vamos fazer isso se a gente trouxer economistas. E aí a gente incorpora essa visão. A gente traz esse conceito dos economistas, porque a gente está trabalhando no foco da antropologia da sobrevivência. Então, o que eu acho que é muito interessante, e aí que eu digo, e aí foi o debate ontem no direito, o monoproblema, o foco num problema e ter clientes claramente trabalhando, como a gente tem aqui, em que a gente debate o tempo todo, discute o tempo todo, caminha o tempo todo, no foco de a métrica no final de tudo, as pessoas sobreviverem mais e melhor, como resultado, a gente avança e se aprofunda e cria conceitos genéricos, porque a gente está cada vez indo mais fundo na história. E aí fica assim uma discussão e um questionamento. Até que ponto, né, se a gente abre para multiproblemas, e se a gente não consegue sobreviver daquele monoproblema, digamos que a gente vai optar por um monoproblema, se a gente realmente consegue ir fundo como a gente está conseguindo aqui. São várias coisas, eu queria a opinião de vocês. Não deixem de comentar. O que vocês acham?